Genuíno, tem uma questão aí que é: Lula está lá no Chile, volta hoje à tarde. Ontem, com Lula lá no Chile, o Boric soltou este tweet sobre a situação venezuelana. Agora, o regime de Maduro anuncia perseguição penal contra González e Machado, enquanto reprimem ao seu próprio povo, que exige que se respeite sua vontade expressa democraticamente. Reivindicamos pelo respeito aos direitos humanos dos manifestantes e dos dirigentes da oposição. A gente podia, né, Genuíno, ler de outro jeito esse texto do Boric, né? Agora, o regime de Lula anuncia perseguição penal contra Bolsonaro e os bolsonaristas, enquanto reprime seu próprio povo, que no 8 de janeiro foi às ruas para expressar sua vontade democraticamente. Queremos o respeito aos direitos humanos dos manifestantes bolsonaristas e dos dirigentes da oposição, de Bolsonaro e outros. A decadência do... E aqui tem acima o ministro das Relações Exteriores da Venezuela dando uma traulitada no Boric, né? Dizendo que ele se ajoelha diante da ultradireita e do fascismo e dos Estados Unidos, e que ele, na verdade, ele relembra Pinochet. Essa divisão de campos está muito dramática, né, Genuíno? Está muito dramática, e não é a primeira vez que o Boric faz esse tipo de declaração. Ele escolheu o caminho de se aliar com o Partido Democrata dos Estados Unidos para estabelecer as relações internacionais. Ele não joga pesado na integração sul-americana e na integração articulada pelo Brasil, Colômbia e México. Ele aposta num outro momento, num outro movimento. E ele não é a primeira vez que ele faz isso, ele vai continuar fazendo. É uma espécie de... ele fica dando, vamos dizer assim, menino de recado do sistema neoliberal imperialista. Ele só teve um confronto nesse período do governo dele, que foi a solidariedade ao povo palestino, só isso. Portanto, eu acho que o Lula, que é a liderança sul-americana e latino-americana, tem que se relacionar com esse tipo de posição. Mas o Brasil não pode recuar com essa pressão que estão fazendo, exigindo que o Lula mude de postura. O Lula tem que insistir nesse caminho e consolidar a tríplice aliança com a Colômbia e com o México. Esse é o caminho para começar a trabalhar na integração, porque a integração sul-americana, Mauro, eu acho que é fundamental. E por que é fundamental? Porque o continente sul-americano é o continente mais rico em minérios, tem o lítio na Bolívia, em minérios nobres no Brasil, rico em proteína animal e vegetal, rico em área agriculturável, rico em água doce, e você tem a Amazônia, e a Venezuela fica na Amazônia. Você tem a Cordilheira dos Andes, aí tem o Chile, e você tem a Bacia do Prata. Portanto, o nosso subcontinente é estrategicamente importante. Eu acho que o Lula tem que jogar pesado para fortalecer a Unasul. Eu acho que ele devia avançar e propor o Conselho de Defesa Sul-Americano e a gente sair dessa discussão de fiscalista eleitoral. É exatamente, Omar, aquilo que a gente fazia quando no Brasil o voto não era eletrônico, que a gente ficava no centro de apuração com uma cadernetinha anotando o mapa que saía. Um país virar fiscal de urna é um papel irrelevante. Portanto, eu acho que a gente não deve entrar nessa. Nós devemos discutir o macro, o que é estratégico para a América do Sul e para a América Latina. Eu acho que esse é o caminho. E priorizar a aliança com os BRIC, a aliança com a China, a Índia e Rússia, que é fundamental dentro dessa geopolítica no mundo multipolar. Porque os Estados Unidos vão segurar o caixão desses defuntos do protofascismo. É Milei, é o governo de Netanyahu, vai segurando o caixão desses governos fascistas que reprimem o povo. E olha bem, o Boric devia se lembrar do que aconteceu no Chile, do que fizeram com a economia chilena, do que fizeram com as manipulações e com os assassinatos no Chile. Portanto, não há atitudes ilegais que estão se processando na Venezuela. Está havendo
um confronto violento e o Estado está se protegendo. E os governos têm que defender o rigoroso respeito aos direitos humanos. Portanto, processo, prisão, dentro das regras da defesa dos direitos humanos, pode acontecer. E aí, Mário, isso é separado do processo eleitoral. Estão misturando tudo para criar uma espécie de guerra híbrida contra a Venezuela. Se não der certo, eles apontam os seus canhões para desestabilizar o governo recém-eleito da Venezuela. Sintomaticamente, na declaração conjunta dos dois governos para a visita de Lula a Boric, não, porque todo mundo, o Lula foi para lá, vai conversar sobre Venezuela, vai conversar sobre Venezuela, vai conversar sobre Venezuela. Não tem nenhuma menção à Venezuela, o que indica a visão distinta dos dois governos. Agora, há uma pressão que não é apenas uma pressão de fora para dentro, né? Do Boric, dos Estados Unidos, da União Europeia sobre o governo brasileiro. Há uma pressão também, né, Genuíno, de dentro para fora. Por exemplo, claro, o José Múcio dizendo que o exército brasileiro está pronto para intervir na crise venezuelana. Achei um negócio realmente espantoso. Na área econômica, o pessoal aqui dizendo, não, com a estilingada que o dólar está dando, e dessa vez não tem declaração nenhuma do Lula, não dá para baixar a taxa de juros mesmo aqui no Brasil. Ou seja, você tem uma luta interna que é a expressão dessa luta global, né? Claro, a mídia corporativa vinculada aos grandes e aos mega monopólios e interesses econômicos, ela faz uma campanha periódica, diária, contra o governo da Venezuela e contra a Venezuela. É uma campanha ideológica. Segundo, as forças ligadas ao mercado, a um modelo neoliberal, tentam pressionar o governo Lula através dos meios de comunicação para o governo recuar. E há setores, inclusive, da esquerda, que não compreende o que está em jogo e faz também esse discurso, que, no meu modo de entender, não entende que coloca dúvida sobre quem ganhou, diz que houve fraude, e outros não há uma posição clara. Diante de uma disputa como essa, você tem que ter posição clara. Portanto, eu acho que se o governo brasileiro ceder e voltar atrás diante do que está conversado com a Colômbia e com o México, eu acho que será uma revisão profunda na política externa do Sul global. E eu acho que o Lula não deve ir por esse caminho, no meu modo de entender. Eu acho que o fato dele visitar o Chile, tirar uma nota que não cita... Olha bem, se sai uma nota com 2 presidentes da América do Sul e não cita o principal fato da América do Sul, que é a eleição na Venezuela, isso é sintomático. Então, eu acho que o governo tem que se manter no rumo de respeitar a soberania, a autodeterminação dos povos e buscar um caminho de apoio com base nesse resultado, o governo venezuelano tem que tomar as medidas governamentais, as medidas econômicas, as medidas sociais, para atender às aspirações do povo da Venezuela. Agora, não dá para a gente misturar a crise social, a crise econômica, com a discussão sobre o resultado eleitoral. Quer dizer, vão fazer isso com relação à eleição no Uruguai, que vai se realizar proximamente? Não fizeram isso contra a eleição do Putin na Rússia? Vão fazer isso com relação aos Estados Unidos? Vai ter os fiscais das urnas dos americanos lá, que é o voto indireto? Quer dizer, não dá para a gente aceitar esse farisaísmo, essa atitude incoerente. É como se o dominado tivesse que sempre provar, que está ganhando. Inclusive, teve gente que diz, o ônus de provar é do dominado, quer dizer que os caras que acusam, os caras que violentam, não tem que provar nada, não, só especula. É um caminho muito fácil, quer dizer que quem ganha que tem que ter o ônus de provar que ganhou, diante de uma articulação, de uma manipulação que envolve mídia, envolve ONGs, envolve várias iniciativas políticas internacionais e globais para impedir o sucesso do governo da Venezuela. E eu repito, é bloqueios, é sanções. Eles vão querer aumentar as sanções contra a Venezuela.
Agora, se o país se dobra, eles vão aprofundar essa política de América para os americanos do Norte. Genuíno. Mas aí eu queria te indagar o seguinte: esse aqui é o quadro do mundo hoje, em relação à Venezuela, mas é muito interessante porque ele é um quadro do mundo hoje em relação, parece que é quase tudo, né? Em amarelo são os países que reconheceram a vitória do Maduro. Em vermelho, os países que, liderados pelos Estados Unidos em aliança com a extrema-direita, né? A Argentina e outros, reconhecem ou não reconhecem a vitória do Maduro, parte deles já reconhece a vitória do Guaidó González. Em azul, os que estão em cima do muro. O Brasil está meio nessa condição. Você acha, Genuíno, primeiro, que o Brasil deve aderir ao bloco dos BRICS sob liderança da China e da Rússia? Primeiro. Segundo, você acha que tem condições políticas de o governo Lula adotar essa opção? Ou ele deve continuar se equilibrando nesse, como eu digo, meio mussarela, meio calabresa? Esse equilíbrio, Mauro, é de pequena duração. Esse equilíbrio, diante da radicalização da crise, ele não vai se prolongar. Ele tem suas limitações. Agora, se o Brasil aceitar a pressão dos Estados Unidos de não reconhecer o resultado da eleição e ficar nessa ambiguidade, eu acho que a política de integração sul-americana estará em risco. Segundo, a aliança que tem como centro os BRICS para o Brasil estabelecer os seus interesses também vai estar enfraquecida. Se o Brasil sinaliza a prioridade do G20, não estabelece uma linha de diferenciação com a União Europeia, nem com os Estados Unidos, eu acho que é uma posição arriscada do ponto de vista do potencial de aliança com os países que integram o BRICS. Portanto, eu acho que o que está em jogo nessa questão são os rumos da política externa Sul-Sul. São os rumos de uma política externa que é diferentemente do Lula 1 e 2, que era num quadro de crise, que veio, inclusive, com aquela declaração que era marolinha. A crise hoje é mais profunda, ela é uma crise orgânica, ela é uma crise sistêmica que envolve todos os aspectos do sistema, e a política externa tem que ser definida à altura desse desafio. No meu modo de entender, o mundo caminha para uma situação em que o Brasil tem que fazer escolhas concretas e priorizar a aliança com os BRICS sem questionar as relações com a União Europeia, nem com os Estados Unidos, nem com o G20, mas definir claramente qual é o nosso lado. Eu achei muito positivo, por isso que há essa pressão muito grande, o Brasil se dispôs a negociar com a China a Rota da Seda. O Xi Jinping vai visitar o Brasil agora em novembro. Como é que vai ficar essas articulações e esses acordos com a China? Porque o mundo, Mauro, está num processo de convulsão. O mundo está num processo de crise. E o país como o nosso, o Brasil, tem que escolher qual é o lado que ele vai acumular, qual é o lado que ele vai se aproximar a partir da defesa dos nossos interesses. É nesse ponto que eu acho que o governo brasileiro, tem que manter uma postura firme, não ceder às pressões. Eu acho que a ambiguidade já causou alguns prejuízos para nós. Veja bem, reconhecemos o Estado venezuelano, o órgão do Estado proclama o resultado. As informações que estão sendo divulgadas mostram que esse órgão está produzindo informações com base nas atas para o Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos continuar sem posição? Não dá. Eu acho que o Brasil tem que caminhar para o reconhecimento do resultado eleitoral. Mas aí eu estou opinando como militante político, não estou opinando como representante do governo. E aí é muito interessante, né? Que enquanto o Xi Jinping vem ao Brasil em novembro, o Vladimir Putin convidou, porque nesse momento a Rússia é a presidenta do BRICS, tá? Era para ser o Brasil, mas o Brasil priorizou a presidência do G20 em vez da presidência do BRICS. Então, eu acho que foi um erro essa escolha. Eu acho que devia ter ficado com a presidência dos BRICS.
E aí vai ser o presidente ano que vem também. Nós trouxemos aqui já mais de um analista internacional, que eu acho que foi um equívoco no Brasil. Mas, de qualquer maneira, de 23 a 24 de outubro, haverá uma reunião do BRICS ampliado. E o Putin convidou o Maduro. Olha que interessante. O Maduro está sendo convidado pelo Putin para ir agora em outubro para a reunião do BRICS ampliado, que acontece lá na Rússia, e o Xi Jinping está vindo ao Brasil para discutir a integração do país na Rota da Seda. Ficar em cima do muro não dá, né, Genuíno? Esse muro está estreitando, né? Pois é. Agora, pode ter certeza, Mauro, o tensionamento aqui interno, as baterias da direita e da extrema-direita, da mídia conservadora, para pressionar o governo Lula vão aumentar. Eu não tenho a menor dúvida. Aliás, quando o Brasil defendeu a Argentina nos BRICS, que a Argentina recusou, ele devia ter comprado a briga e ter proposto a integração dos BRICS da Venezuela, até porque ficava toda a produção de petróleo ficava com os países dos BRICS. Nós temos que fazer escolhas pontuais sem romper com ninguém, mas nós temos que priorizar. Essa é a questão central. Não dá para a gente fazer política hoje, Mauro, com esse economismo, com essa ecumênica, com essa visão ecumênica de que estamos fazendo a diplomacia universalista, diplomacia que não contraria interesse de ninguém. Nós temos que contrariar certos interesses para defender melhor os interesses do Brasil. E eu queria dizer que a declaração do ministro da Defesa é uma declaração que o governo devia repudiar. O ministro da Defesa fazer declaração que vai mandar tropa para a Venezuela para defender a embaixada do Brasil, a embaixada está ameaçada? Coisa nenhuma. Esse ministro da Defesa devia ficar calado. Quando ele abre a boca para falar, ele representa o que há de mais reacionário nas Forças Armadas na relação com o governo.